A Sociedade Rural Brasileira entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a legalidade do Fundo de Habitação e Transportes, o FETAB. Os produtores consideram a cobrança inconstitucional. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o advogado tributarista Leonardo Loubet, que é o advogado desta ação que foi ingressada lá no Supremo, que ingressou lá no Supremo Tribunal Federal, patrocinada pela Sociedade Rural Brasileira. Boa tarde. Boa tarde. O questionamento que se faz aqui é o seguinte, os produtores rurais, naquilo que é destinado à exportação, eles não pagam o ICMS em função da Lei Candir. E existe uma crítica muito forte no aspecto político do porquê que eles continuam insistindo em recusar de pagar o FETAB. Ótimo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. A pergunta é oportuna e merece, de fato, esclarecimentos. A Sociedade Rural Brasileira vinha há tempos sendo cobrada por seus associados, e a Rural representa hoje mais de 5 mil produtores rurais. Então essa é uma cobrança da AproSoja aqui de Mato Grosso e da AMPA também, da Associação dos Produtores de Algodão. A Rural A Sociedade Rural Brasileira foi pressionada por essas entidades. Vinha sendo pressionada pelos seus associados. Quem são seus associados? Os produtores rurais, pessoas físicas, que são, dentre eles, são os que no elo da cadeia acabam sofrendo essa incidência. A questão central, e por que conta aqui no Estado são associados a essas Exatamente. entidades. E foi justamente por conta disso, dessa demanda e dessa reclamação, que a Rural acabou entendendo que era necessário tomar uma providência, sobretudo a partir da alteração da lei de 2019, que aumentou substancialmente o FETAB. Então a pergunta central, e eu ponho isso à reflexão de todos, em especial dos produtores rurais e também dos representantes da classe política, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: é legal ou não é legal essa cobrança? Esse é o aspecto central que a Rural, depois de um longo estudo e, evidentemente, que todos os aspectos foram sopesados, foram pensados, entendeu que era, sim, o caso de levar essa discussão ao Supremo. Pois é, falando da legalidade, dessa cobrança, lógico que não dá para falar de tudo que consta aí na ação, mas vocês chegaram a falar do uso indiscriminado desse dinheiro. Explica um pouco para a gente o que foi apontado aí de ilegalidade. Bom, o FETAB surgiu tímido, surgiu com um propósito específico e provisório de custear, há 20 anos atrás, é importante que se diga, custear momentaneamente as despesas com infraestrutura de acesso às fazendas, estradas vicinais. O que surgiu, e era esse o motivo que, em princípio, justificaria essa cobrança provisória e específica. No entanto, o fato é que, ao longo desses anos todos, o FETAB, que tinha essa finalidade, acabou sendo deturpado, com todo respeito, mas foi deturpado. Por quê? Porque criou-se, através do FETAB, um mecanismo de cobrança, de arrecadação à margem da ordem jurídica, à margem da lei, à margem, um mecanismo paralelo. Ou seja, o que antes tinha um objetivo específico acabou sofrendo ao longo dos anos alterações e majorações substanciais. Eu dou o exemplo do algodão. O algodão foi majorado de uma forma crucial, chegando próximo da casa dos 400%. Agora, hoje, doutor... o Estado, a previsão é que em 2019, o dado é esse, o Estado arrecadou 2 bilhões de reais. Agora, o questionamento que se faz aqui é o seguinte, os produtores aí de algodão, de soja, de milho, naquilo que é destinado à exportação, eles não pagam absolutamente nada. São isentos do ICMS em função da Lei Candir. E aí a cobrança que se faz é o seguinte, olha, além de não pagar ICMS, eles não querem contribuir com o Estado e de outro lado eles retiram uma riqueza muito grande aqui de Mato Grosso. Esta é a grande cobrança. E não vão pagar nada. Essa é a cobrança e essa é a justificativa dada pelo Estado para respaldar a sua intenção. Ocorre, e esse eu acho que é o dado essencial, que a pergunta, repito, também que tem que ser feita, uma outra pergunta é a seguinte: por que só aqui?
Por que só no estado de Mato Grosso, se nós temos, e o Mato Grosso é um celeiro indiscutivelmente do agronegócio, por que só aqui tem essa cobrança? Os produtos do agro, não, a gente tem que desvincular isso da pessoa do produtor ou daquele local específico. O produto do agro é voltado fundamentalmente para as commodities internacionais, para os produtos de exportação. E isso é uma política nacional, é uma política do Estado brasileiro. E foi o Estado brasileiro que previu que os produtos não têm que ser tributados. Porque aqui é o seguinte, aí a cobrança fica ainda mais forte, porque aqui é o seguinte, se criou rei da soja, rei do algodão, imperador do milho, gente milionária, bilionária, aparece na Forbes e não querem contribuir. Eu diria o seguinte... O Lúcio fala isso como todo cidadão mato-grossense Sim. que contribui, que teve seus impostos aumentados, por exemplo, no começo deste ano. Nayara, mas esse é o ponto. Existe a forma correta de ser tributada. O que não é possível, e é esse o ponto da ilegalidade, a legislação, a Constituição brasileira já prevê as formas corretas de serem cobradas. De que forma que esse produtor aceita ser tributado? Olha, na exportação, a questão da exportação não é, repito, um benefício, entre aspas, ao produtor. É pensando no preço dos produtos brasileiros lá fora. Agora, mas não deixa de ser um benefício ao produtor. Para a atividade, não para uma classe específica. E aí que a Nayara tocou num ponto que é relevante. Aqui no estado, além dos produtos do agro, também, e o cidadão comum, o cidadão que não é produtor rural, embora ele não saiba, ele também arca com o FETAB no diesel, no gás natural, na energia elétrica, que é um dos pontos que nós estamos questionando. Há mecanismos corretos para se tributar. O que o Estado fez foi criar, com a justificativa de que seria facultativo, criar um mecanismo paralelo. A gente compreende a angústia do governante. O senhor coloca aí que é injusto, né, que aquele cidadão que ele não faz parte do agro, essa não é a atividade profissional dele, o senhor coloca que é injusto que ele tenha que pagar o FETAB também quando ele consome o óleo diesel. Exatamente. Agora, é justo quem ganha muito não querer pagar nada? Mas isso? A sociedade rural brasileira, em trecho algum, sustenta que não tem que pagar nada. Há os meios corretos de tributação. E a tributação pelos mecanismos de ICMS, a tributação pelos mecanismos próprios previstos na legislação. O que não é correto, e aí eu acabo respondendo a sua pergunta, trazendo novamente o questionamento, é o seguinte: bom, é justo ele não recolher? A pergunta é, é justo só em Mato Grosso essa cobrança? E o objetivo da ação tem esse efeito, porque a seguir essa lógica, nós teremos cada vez menos tributos e cada vez mais fundos. Fundos esses que acabam fugindo dos mecanismos de controle. Vamos aqui à participação do nosso telespectador via WhatsApp. Boa tarde, Lúcio, Nayara. O pessoal do agronegócio não paga imposto por causa da Lei Candir. E o governo federal devolve para os estados essa merreca do FEC. Quando devolve, né? Isso. Agora não querem pagar nem o FETAB, é o Daniel do CPA 4. Tem mais participação aqui via WhatsApp. Não se vê falar da agricultura de substâncias, só o agronegócio. Isso só serve para os outros, pois carnes, deve ser carne, né? Soja, e nós que pagamos caro. E ganhamos salários mínimos. É a manifestação aí da população. E é compreensível a manifestação. O que o Daniel e o outro participante têm que saber é justamente que, embora ele não saiba, esses valores estão repercutindo no preço dos produtos. E com relação à exportação, eu quero só trazer um dado. Podemos questionar se as tributações brasileiras, em especial dos produtos do agro, devem ou não ser oneradas? Podemos. Agora, isso é justamente um dos fundamentos, ou uma das questões que estão sendo discutidas no âmbito da chamada reforma tributária. O que me parece incorreto é criar esse desvirtuamento para, ao invés do Estado arrecadar pelos meios corretos, dentre eles o ICMS, criar um fundo paralelo
e a partir desse fundo paralelo, usar esse dinheiro, inclusive, as pessoas precisam saber disso também, para aplicação, para contar nos índices de aplicação em educação e saúde. Então, hoje o que está acontecendo é que o FETAB está compondo os índices de educação e saúde apresentados pelo Estado. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço. Obrigada.